Oi, pessoal. Bom dia para quem é de dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente no Balaio de Pandora. Sou eu mesmo que estou falando, eu mesma. Não Com é a o Pato voz Donald. diferente. O Não é meu o Pato cabelo Donald. continua o mesmo, mas a minha voz. Olha quanta diferença. Estou aqui meio rouquinha, mas tem alguns recados para dar Alguns antes dos nossos recadinhos. comentários, né? Como que é? Ativa o sininho, Ative o sininho, compartilha, compartilhe o vídeo, dá o deixa um like. like, comentários, dicas de assuntos que você quer ver aqui no Balaio. E eu quero fazer uma pergunta para você que está nos vendo. Você acredita em milagres? Nós Eu temos uma acredito. convidada especial hoje, a Larissa Dantas, que vai nos falar sobre milagres. Oi, Larissa, muito obrigada por estar com a gente aqui no Balaio. Oi, meninas, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer enorme falar desse assunto que eu amo, que é milagres. Eu acho que eu sou a única daqui que nunca leu este livro, né? E pouco sabe sobre o tema de hoje. Mas Um curso em não milagres. precisa ter lido o livro, Ju. Milagres, eles são naturais e a nossa herança, segundo até o curso em milagres. Milagres são frutos do amor, da pura expressão do amor. Então, nós somos o puro milagre. Na verdade, a gente só precisa de um ajuste de mente para começar a reverberar os milagres na vida. Que bom, que bom. Então, antes de começar a falar dele especificamente, eu queria que vocês contassem como que ele apareceu um pouco na vida de vocês, assim, como que ele apareceu na sua vida, Sônia, como ele apareceu na sua vida, Larissa. Antes da gente conversar, eu vou pedir para a Larissa se apresentar para o nosso pessoal. É porque a gente é tão próximo da Larissa que A Larissa é tão eu já não ia íntima lembrar nossa, de perguntar isso. Olha, eu vou me apresentar como a Maia. Quando ela falou de budismo, eu estou Larissa, mas eu não sou isso, não sou um corpo, eu sou a mente que acha, né, e se manifestou como essa pessoa. Então, hoje aqui falando de milagres, sou terapeuta, facilitadora do Miracle Choice, que é um jogo de autoconhecimento. Sou terapeuta também de Magnify Healing e também faço parte do mundo corporativo como gerente de novos negócios. Então, atuo em várias direções, mas hoje estou aqui como a terapeuta e facilitadora do Miracle Choice, falar um pouquinho de milagres para vocês. Muito bem. Então, contem um pouquinho como que apareceu. Eu já vi esse livro, já toquei, já tive acesso a ele, mas eu não tenho e nunca estudei profundamente ele. Mas conta como que ele apareceu aí na vida de vocês. Posso falar primeiro, Sossô? Pode, lógico, você é. Na verdade, assim, especial. ele apareceu na minha vida a primeira vez que eu peguei, né? Para quem nunca viu, um livro de capa azul, quase 2.000 páginas. A minha irmã ela estava indo viajar, ia passar 3, 4 meses no intercâmbio nos Estados Unidos, e eu fui lá ajudar a fazer a mala dela. E ela estava muito perdida. Aí eu falava assim, cara, o que você precisa levar dentro dessa mala? Porque a gente levou lá uma balança e, de repente, eu fui desfazer a mala, esse livro dentro da mala. Eu falei, você tá louca? Tipo, esse trambolho deve pesar uns 5 quilos, 2, 3 quilos. Eu falei, meu, você tem que tirar, deixa esse livro aí. Não posso, esse livro precisa ir comigo, você não sabe o quanto ele representa. Foi a primeira vez, enquanto ela mexia na mala, eu fiquei olhando, falei, gente, um curso em milagres. Enfim, convenci ela de levar na mão esse livro. Falei, meu, leva na mão. Já que você quer tanto, esse livro leva na mão. Foi a primeira vez que eu ouvi, que eu peguei, não entendi do que se tratava. Ela me explicou mais ou menos sobre as lições. Ela falou, olha, nunca consegui passar da lição 30, sempre empaco. É muito difícil, né? Mexe com muitas estruturas internas. Passado 8 meses, vou eu para terapia com um monte de questões e a minha terapeuta transpessoal, a base dela, né, do tratamento dela é um curso em milagres. Então, para alguns pacientes, ela sempre introduzia essa questão do curso em milagres e convidava, você gosta dessa abordagem? Você tem interesse em ler o livro? E aí ela me apresentou, na verdade, um livro de um escritor chamado Gary Renard, chama O Desaparecimento do Universo, que é um estudante de curso em milagres há muito tempo, onde ele tem uma conversa com 2 mestres ascensionados,
E ele conta a história, ele vai introduzindo todo o conceito do Curso em Milagres nesse livro, assim, é um livro muito gostoso de se ler, e eu gostei muito, 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 assim, para mim foi a mesma sensação que ver Matrix quando eu tinha 14 anos. Eu falava, cara, eu preciso desfazer de fato esse universo que eu imagino que eu estou vendo. Então, no mês seguinte, eu comecei a estudar um curso Milagres, a terapeuta que era facilitadora de um grupo de estudo, abriu a oportunidade de entrar novas pessoas, e isso foi em 2017, meados de 2017, 18, desculpa, meados de 2018, então eu sou uma estudante recente, tenho aí 3 anos só de caminhada, mas é um livro para toda a vida, apesar de ser um curso em milagres, não é que ele é um curso, ele é um currículo, ele é um caminho, né? O curso quer dizer que é como se fosse o curso de um rio, é um caminho que você escolhe. Então eu estou no caminho há 3 anos. Que bonito isso, né? Como se fosse um curso de um rio. Adorei isso. E você, gostou? Eu tô tampando o olhinho assim, porque a Larissa disse que está fazendo o curso há uns 3 anos, e aí ela começou a falar quando ela começou, né? Quando ela conheceu o curso em Milagres, e eu comecei a fazer conta aqui na minha cabeça. Eu devo ter começado em 98, 1998. Quantos anos você tinha, Larissa? 98, eu tinha 13. E o meu analista, que é meu analista até hoje, o André Kepp, ele tinha um grupo de estudos do curso em Milagres. E eu estava no momento que eu estava buscando muitas coisas, né? Os mestres ascensionados tinham chegado na minha vida de uma forma muito milagrosa. Eu estava passando férias em Caxambu, encontrei num sebo um livrinho. Eu comprei o livrinho, comecei a ler, achei aquilo tão absurdo, joguei o livrinho na piscina, deixei assim no canto da piscina. Quando eu estava voltando para São Paulo, desfazendo a mala, o livro estava na minha mala. E eu falei, caramba, deixei esse livro lá, né? E aí eu comecei, eu não, o mundo, a vida falava, trazia essa coisa dos mestres ascensionados toda hora. Eu levei para uma sessão de análise, lembro até o que o André na época me disse, eu falei, eu não quero parecer louca, né? Porque quem são esses seres, né? Aí o André virou para mim sabiamente, falou, vamos fazer uma coisa? Se a mensagem for ruim, você deleta. Se a mensagem for boa, por que não? Eu não vou me esquecer disso. Aí eu fui participar de um congresso que falava sobre os mestres ascensionados e conheci o livro. E achei muito interessante. Falei, curso em milagres, igualzinho a Larissa fez. E como é isso, né? Aí eu comecei a folhear, falei, gente, tem exercícios. E eu comprei o livro. Alguns meses depois, uns 6 meses depois, o André estava fazendo um grupo de estudos sobre o livro. E ele me perguntou se eu queria participar. Eu me achei na hora, né? Falei, cara, o André está me convidando para participar de um grupo de estudos, né? E aí nós começamos a mergulhar no curso em Milagres. Então, assim, é quase 30 anos atrás. Olha só. Muito legal. A primeira vez que eu vi esse livro foi o da Sônia. Ah, que legal. A primeira vez que eu peguei esse livro na mão foi o da Sônia. Depois eu revi na casa da Aline, mas quando eu revi na casa da Aline, eu pensei assim, nossa, eu já vi esse livro. E aí eu lembrei que foi na casa da Sônia. Agora, eu vou dizer aqui de novo que eu gostei muito do modo como você falou, porque esse curso, como o curso do Rio, ele me passa um sentido de que, então, é um livro que mostra um caminho para se viver em milagre. É isso? Isso.
Eu vou contar um pouquinho antes como, eu não sei se a Sussu conhece a história de como o livro surgiu, é uma história lindíssima que tem a ver com toda a abordagem, né? Na verdade, ele foi recebido, são ensinamentos do Mestre Jesus, e ele foi recebido por uma psicóloga clínica americana da Faculdade de Colômbia, que era ateu. Ela não acreditava em Jesus, ela não acreditava na espiritualidade, ela não acreditava em nada disso. Ela começou a escutar uma voz. Na verdade, ela tinha um parceiro de pesquisa, o nome dele era Bill, e eles brigavam demais. Eles não eram inimigos em vida pessoal, mas na vida profissional eles tinham muitas desavenças, muitas desavenças. E eles estavam colaborando num projeto. E um dia eles brigaram nesse projeto e ela falou assim: eu cansei. Eu acho que deveria haver um outro jeito da gente se entender. E a única vez que eles concordaram foi quando o Bill falou: eu também concordo, deve haver um outro jeito da gente se entender. Então, essa frase, deve haver um outro jeito para a gente se entender, foi a forma onde eles abriram a porta do milagre da vida deles. Eles não estavam se entendendo, mas eles entenderam que eles precisavam se unir. A partir desse dia, ela começou a escutar uma voz. Ela era uma pessoa que sonhava muito, ela já tinha sonhado com um livro de capa preta. Tem um documentário muito bacana no YouTube que conta a história dela. E ela começou a escutar uma voz falando: este é um curso em milagres. Este é um curso em milagres. E no outro dia ela falou: Bill, eu estou escutando uma voz. E aí ele falava assim, ela esperava que ele falava assim: você tá louca? E ele falou assim: e o que essa voz quer dizer? Aí ela: esse é um curso em milagres. Ele falou: então escreva, este é um curso em milagres, e veja o que vai acontecer. E ela começou a escrever. O livro em inglês, ele é escrito numa escrita muito especial, que era a escrita de Shakespeare. Eu não vou saber o nome exatamente dessa terminologia. Ele é uma obra de arte para mim, ele é muito lindo. Em dado momento, quando ela percebeu que quem estava ditando a voz era Jesus, ela deu uma surtada, que ela falava assim: por que eu? Porque eu que não acredito em você. A família dela era judia. Ela vinha de descendência judia, criada por uma babá protestante, e o motorista da família era católico, apesar ela tinha então um contato, né, um pouco maior por conta desses cuidadores sobre Jesus, mas ela não aceitava. Ela: porque eu nem acredito que você é tudo isso. E a voz disse assim que somente ela, diante de Sete no mundo inteiro, daria sequência ao projeto. Ela tinha a força e a determinação de terminar um projeto. E aí ela aceitou. O Bill, nesse processo, ele foi o cara que ajudou a sustentar a ela conseguir escrever esse livro, né? Então, assim, eles estavam nesse projeto lá nessa faculdade de Colômbia, eles estavam numa salinha. Um tempinho antes, eles foram como se fosse para o sótão lá da faculdade. Então, eles estavam num lugar super distante, onde os pesquisadores não iam, porque tinham preguiça. Era como se o mundo colaborasse para que aquilo, né, o milagre mesmo, estava acontecendo, para que aquilo pudesse nascer. Então, por que fala dessas duas pessoas essa frase de deve haver um outro jeito? Porque o livro fala que a nossa salvação não vai acontecer sozinha, não vai acontecer no nosso quarto, a gente regisando, vai acontecer através de um relacionamento, eu com o outro, disponível para acontecer uma união de mentes. Então, se eu estou disponível para me unir com o outro, aí acontece um milagre, onde a mente milagrosa está disponível para essa união, né? Então ele chama que, como assim, o curso, a gente tem o curso do ego, né? Na nossa vida a gente tem uma forma de pensar que é uma forma egóica, e a gente tem uma forma de pensar que é uma forma amorosa. A forma amorosa, que é a forma como Jesus nos ensinou, né? Deixou todos os ensinamentos dele, ele não briga, ele não agride, ele não pede licença, ele precisa ser convidado. Então, o nosso pensamento amoroso, ele nunca vai se impor, ele nunca vai falar, é assim. Quem fala é assim é o ego, então ele precisa ser convidado. O pensamento amoroso, ele precisa ser exatamente aquilo que a Ellen falou para o Bill: deve ter um outro jeito, eu não aguento mais, eu preciso que as coisas mudem. Então, o eu preciso que as coisas mudem abriu a porta para o pensamento, para o relacionamento que ele no livro traz, que é o relacionamento santo, entrar na vida deles. Então, a mente amorosa, ela chega quando eu estou disposta
a fazer as coisas de um outro jeito. Exatamente. Bonito, né? E eu acho que essa frase é maravilhosa, né? Deve haver um outro jeito da gente se relacionar. Porque hoje a gente se relaciona de modos muito tortos, né? E, de fato, se a gente parar e pensar que deve haver uma outra maneira, um outro jeito da gente se relacionar com o outro e com nós mesmos, inclusive, porque a gente também se relaciona super mal com a gente mesmo, né? Sim. É algo transformador, de fato, ocorre, né? E eu acredito que a gente se relaciona com o outro como a gente se relaciona com a gente. Sim, sim, exatamente. Eu acho muito legal, porque antes de eu conhecer todo o conteúdo do curso em Milagres, eu falei essa frase. Eu falei essa frase num momento meu profissional, que eu não aguentava mais, que assim, para mim era o momento de chega, de tipo, eu não aguento mais. E uma pessoa do meu, né, na verdade era meu chefe, ele falou assim, deve ter uma outra forma, um outro jeito, não é possível. Aí eu pensei, eu não contava que ele ia falar isso naquele momento, aí eu lembro que eu olhei para cima e falei, deve ter mesmo. Mas eu não estou conseguindo pensar. É interessante. O problema não era com ele, mas era Uhum. com relações de trabalho. Uhum. Enfim, ele me deu uma oportunidade de me afastar daquilo que estava me fazendo mal. Eu também ganhei uma salinha afastada, né? Teoricamente, eu tinha recebido um downgrade na empresa. Na verdade, eu queria me afastar daquilo que estava me machucando. A história era muito parecida com o que tinha acontecido com a Ellen e com o Bill. 8 meses depois, eu descobri essa história. Eu falava, cara, não é possível, parece muito com a minha própria história. Então, eu fiquei muito impressionada assim, com essa similaridade. E é um curso muito bonito, você falou, é uma nova forma de se relacionar com a gente, sim, porque o curso ele vai ensinar você a mudar a sua percepção sobre como você enxerga as coisas, porque essa mente amorosa ela só vai conseguir, de fato, estar operando quando a gente desconstruir a forma como o ego construir o nosso mundo. Então, aí vem os exercícios. A gente precisa de 365 lições para aprender a enxergar sobre uma nova perspectiva, construir uma nova percepção mesmo. Porque como que a gente percebe o mundo? O mundo é injusto, o mundo é cruel, o mundo não vale a pena. Ai, sei lá, aí tem um monte de crenças em volta. Homem não presta, dinheiro não nasce em árvore, enfim. Aí são muitas crenças que esse pensamento egóico carrega e a gente vai, cada exercício, aprendendo a tirar e sair um pouco desse sistema de pensamento que a gente já nasce inserido nele. E são 365 lições que eu fiz em 2 anos e meio, porque para mim não foi fácil. Não conseguia fazer um exercício por dia. Não é fácil. Porque ele Mas mexe não muito é na fácil. nossa estrutura. Mas Eu então, também lembro que não... a princípio seria uma lição por dia, é isso? Assim, se A a gente fosse princípio, uma pensar lição numa por coisa dia. muito cartesiana, se você for 365 muito lições, disciplinado 5 e dias. não travar em alguns, porque a gente trava. Tá. A Larissa disse Trava. que fez em 2 anos, eu devo ter feito em 3 ou 4. Eu fiz em mais tempo. Trava. Agora, Na verdade, Larissa... esse livro inteiro ele é dividido em 5. Então, ele tem texto, livro de exercício, manual dos professores, esclarecimentos. O importante é você não fazer o exercício separadamente do conteúdo do texto, porque eles se complementam. Então, ao mesmo tempo que você faz o exercício, você vai lá e lê a teoria. Exatamente. É bem didático. Agora, eu peguei... O livro está comigo há quase 30 anos, né? E como vocês viram, eu em 98 estava lá estudando ele. E eu fui pegar ele hoje na estante, eu sabia que nós receberíamos a visita da Larissa. E aí eu pensei assim, o que você lembra, né, do que você estudou? Essa frase, como é que a gente pode fazer diferente? Eu lembro que a minha pergunta era: tem uma porta de acesso a um lugar que não é esse, onde as pessoas brigam, onde as pessoas se odeiam, onde as pessoas ficam doentes? Tem alguma coisa
quando aquele livro apareceu para mim nas férias, eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que eu ainda não entendi, mas que eu queria, né? Então, eu acho que quando você se dispõe a aprender, a porta abre. E eu lembro de duas coisas do livro. Primeiro que ele fala que tem dois sentimentos básicos, duas emoções básicas. O amor e o medo. Que o ego leva a gente para o medo. E é o amor que desconstrói o medo, né? A outra coisa que eu não me esqueço, a mente de Deus está na nossa mente. Isso é muito legal. Isso é muito Eu vou aproveitar, é poderoso. lindo. É lindo. E eu vou aproveitar aqui, porque assim, esse vídeo a gente está fazendo ele pensando naquela série de vídeos que a gente está falando, chamando de Balai Espiritual, e que a gente está aqui tentando conhecer um pouco da experiência da espiritualidade vinculada a cada religião, vamos dizer assim, né? Esse livro não é uma religião, mas esse livro é algo que nos conecta a uma espiritualidade, Com né? certeza. Pelo menos por essa fala aí. Então, só queria fazer aí esse Ele é como se parênteses. fosse um manual para quem acredita em Jesus. Ele fala, não é o único currículo, né? Os currículos para a salvação são muitos. Ele é um currículo específico. Então, assim, ele traz termos como Espírito Santo, Deus, Jesus, salvação. Para quem foi educado nesse sistema católico cristão, fica muito mais fácil a gente assimilar. Porque assim, o Espírito Santo, em outra religião, ele tem um outro nome, ele tem uma outra forma de ser, mas ele é a mesma coisa. Então, para quem é cristão, quem acredita em Jesus e em todos os ensinamentos, né, ele fala, esse foi um livro para quem tem essa base, para conseguir entender como funciona. Então, basicamente, assim, essa trindade, Deus Pai, Deus Mãe, que seria o Espírito Santo, né, que é a comunicação entre Deus e o Filho, existe um canal de comunicação, que seria o Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é que a energia feminina, aquela que liga, aquela que une. Então a gente tem esses três personagens que no livro falam, não existe mais ninguém, não existe mais ninguém. É Deus, o Filho e o Espírito Santo, é a comunicação. O resto é projeção, é separação, é fragmentos que a gente hoje está enxergando, mas isso não existe nesse mundo da unidade, que o mundo da unidade compreende essas três personas. Exatamente. E pensando nisso, então, né, nessa série que a gente está fazendo, nisso tudo que vocês estão trazendo, como que você percebe, e de repente você também, Sol, que esse livro reverberou na maneira de vocês trabalharem e desenvolverem essa espiritualidade de vocês? Larissa? Eu posso Eu já ler digo. antes de falar? Claro, pode Eu fazer o que você separei quiser. aqui. O livro começa com uma frase, 3 frases. Gente, já deu 20 minutos de conversa, que desespero. Mas fala, a gente vai fazer a parte 2 do Livro de Milagres. Ele é maravilhoso. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe e nisso está a paz de Deus. Esses dias eu estava meditando sobre essas 3 frases, deu uma crise de riso em mim, porque o curso ele é resumido realmente nessas 3 frases. Nada real pode ser ameaçado, que é o amor. O amor verdadeiro existe e ele é a única coisa que existe de fato. Nada irreal existe, o medo não existe. E nisso está a paz de Deus. Quando a gente pega essas 2 frases e integra de fato no nosso ser, não precisa de mais nada. A paz só existe se eu aceitar o amor verdadeiro e ponto. E acabou. Mas a gente precisa de um livro de 2.000 páginas para começar o ego entender de fato com o coração que isso é real. E o desejo de uma mudança, né?
Então, como que eu comecei a me relacionar, né, a minha espiritualidade? Na verdade, eu tinha, assim, muita dificuldade. Para mim, o Deus que eu aprendi, esse Deus que julga, esse Deus que pune, o pecado, era uma coisa muito difícil de assimilar. Porque, assim, para mim, se Deus é amor, como ele pode estar fazendo um julgamento? E aí eu dava uma pane nisso, assim, não é possível. Eu travava, assim, na minha crença, eu travava nesse lugar. E o curso, ele para mim desbloqueou. Falou, olha, tem uma frase que está lá no livro, no manual de professores, que eu uso quando eu estou, assim, num dia ruim. Uma frase que fala, você deve repetir essa frase todo dia. O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe. Pronto. O Filho de Deus... Não existe culpa, não existe pecado. Não existe. Só existe amor. Deus não criou o medo. O medo foi criado pelo ego, então ele não pode nem... É como se uma criança, o nosso filho, estivesse sonhando, a gente não sabe o que está se passando naquele sonho, na cabeça do nosso filho. Mas para ele, aquele sonho é real no momento que ele está vivendo. Então Deus não pode entender o medo, porque o medo está na cabeça do filho dele. E ele não consegue nem alcançar aquilo. Então ele só está lá esperando, ele está lá cuidando, enquanto o filho dorme, ele está lá na paz, ele está vivendo a paz e está sustentando essa paz. E a gente, em algum momento, acreditou nesse sonho, nessa ilusão, né? A ilusão está nesse lugar, assim, onde a gente se identifica com essas imagens que é criada. Eu não sei nem se vai dar tempo de falar tudo, gente. Eu vou propor o seguinte, a gente encerra esse para não ficar longo, mas a gente já continua, entendeu? Parte 2. Parte 2, as pessoas aguentam a expectativa de uma semana para ver a parte 2. Exatamente. Eu super top. Assim? Então eu posso voltar a falar das imagens, né? Tá. Porque vocês, como psicólogas clínicas, vocês entendem sobre imagem. Todo o nosso sistema sensorial, junto com o nosso neurológico, forma uma imagem. Essa imagem é como eu percebo o mundo. Então, todos os meus sistemas funcionando juntos, vou formar uma imagem. Então, hoje eu estou vendo, assim, um quarto, tá? Esse quarto, hoje, para mim, é neutro. Mas se amanhã tiver uma barata, nossa, é um lugar perigoso, porque eu, em algum momento, criei uma imagem que barata é perigo. Então, o curso fala muito dessas imagens que o nosso cérebro, ele está imerso num sistema que é o ego que criou, e aí o ego não é o ego da psicologia, o ego é um sistema, como se fosse um coletivo inconsciente, que a gente nasceu imerso nisso. Então, essas imagens geram um significado que a gente aprendeu nesse sistema egóico. Então, o que os exercícios convidam a gente? Então, vamos lá. Espera, calma, vamos falar disso no outro. Peraí, vamos, beijo, então, tá tchau. Bom. Beijo, tchau. Gente, volta na semana que vem. Fiquem curiosos pelo próximo vídeo, que a gente volta.